Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmo. Nós vamos estudar o Salmo de número 56. Salmo de número 56. Amém? Vamos fazer esta leitura alternada, já que é um salmo com 13 versículos, não é? O pastor ele lerá os versos ímpares, os irmãos responderão lendo os versos pares, ok? Conforto na perseguição, ao mestre de canto segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Se me espreitam continuamente, querem ferir-me, e são muitos os que me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que podes fazer mudar? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Mudaste meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu ódio. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os mandarei, ó Deus. Enderguei ações de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, entregamos em Tuas mãos esse momento onde Sua palavra será ministrada. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ministra a nossa vida, Senhor Deus, e mostra aquilo que talvez não vejamos nas letras, mas aquilo que está escondido para que o Teu povo descubra neste momento de comunhão contigo. Nós oramos e pedimos, Senhor Deus, que esta palavra seja uma palavra relevante na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, nós olhamos para a vida cristã e imaginamos que a vida cristã é uma vida com muitas coisas boas. E a verdade é que muitos, quando se convertem, entendem que esta caminhada é uma caminhada sem muito percalços, sem muitas dificuldades. As pessoas imaginam que vão sorrir o tempo todo, não é? Que tudo vai estar bem em todo momento, em todo lugar, não é? Em tudo que você faça. E a verdade é que a vida cristã não é assim. Essa é uma imagem plantada, esta é uma imagem, não é? Visualizada por aqueles que têm, não é, uma imagem romântica do cristão. Mas quando você pega a Bíblia e começa a enxergar, não é, a caminhada cristã de homens de Deus, nós vemos que todos os homens de Deus, eles passaram por grandes dificuldades, passaram por lutas tremendas, passaram por desafios, porque o conceito de felicidade e o conceito de alegria na Bíblia não é o fato de estar tudo bem com você em todos os momentos da sua vida, mas é você perceber que mesmo que as coisas não vão tão bem assim,
Deus está presente na tua existência, Deus está presente na tua vida, Deus está contigo, e mesmo que as adversidades batam a porta do crente, não é? Se nós temos essa certeza de que Deus está conosco, então nós podemos ser felizes. Existe um hino que nós cantamos que ele fala um pouco sobre isso. Ele diz: sou feliz com Jesus, não é? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas quem canta só o coro tem uma imagem, mas quando você começa a cantar as estrofes, né? Embora me assalte o cruel Satanás, né? Me ataque com vis tentações, e os outros versos também falam da luta do crente, falam dos desafios do crente, falam das perseguições que o crente sofre, e mesmo assim, ele, estando com Jesus, ele pode dizer: eu sou feliz. É interessante o Salmo 56, porque ele fala de um homem de Deus que estava passando por um momento de grande dificuldade. Esse homem é um homem chamado Davi. Davi escreve o Salmo de número 56, e o próprio título do Salmo já denuncia qual era o contexto que Davi estava escrevendo aquele Salmo. A Bíblia diz que ele estava, não é? Estava hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. E é interessante isso, irmãos, porque quando a gente começa a entender o momento que Davi vivia, a gente entende as palavras que Davi usou neste salmo para poder glorificar o nome do Senhor. Davi estava em Gate. Gate era uma das regiões, não é, de domínio dos filisteus. E por que Davi estava junto com um dos seus piores inimigos? Porque Davi estava fugindo, e ele estava fugindo de um outro inimigo. Saul queria matá-lo. Saul estava perseguindo Davi. Estava perseguindo Davi de manhã, estava perseguindo Davi de tarde, estava perseguindo Davi de noite, e Davi fugia da presença de Saul. E houve um momento que a perseguição era tamanha em todos os lugares, que Davi não viu uma possibilidade sequer de continuar ali na região de Israel sem que Saul colocasse a mão nele. E o que ele faz então? Ele vai para a terra dos filisteus, e ali ele se esconde na terra dos filisteus. Só que os filisteus tinham ódio de Davi. Lembram que Davi, não é, mata o gigante Golias? Golias era filisteu. A partir daquele momento há uma antipatia entre Davi e os filisteus. E esse texto é relatado lá em 1 Samuel capítulo 21, quando os filisteus, irmãos, veem que Davi está ali. Alguns príncipes perguntam ao rei dos filisteus: o que este homem está fazendo aqui? Esse homem matou muito dos nossos, e agora está aqui no nosso meio. Não é ele que os israelitas cantavam: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares, não é? Não é esse que derrotou o nosso exército durante muito tempo, e ele está aqui? E na verdade, Davi, preocupado, o que ele faz? Ele se finge de louco. A Bíblia diz que começa, né, a sair espuma da boca de Davi, e ele começa a agir como um louco. Por quê? Porque ele não queria que ele caísse nas mãos dos seus inimigos. Agora vejam, se Davi volta para sua casa, Saul está lá para matá-lo. Davi vai para a terra dos filisteus, chega lá, os filisteus querem matá-lo. Só não o matam porque acham que ele é louco. E aí, irmãos, nessa loucura toda que é a vida de Davi, o rei despede Davi, Davi sai da terra dos filisteus e vai
não é, habitar na caverna de Adulão, um lugar de refúgio, com bandidos, com salteadores, com gente de má fama, e ali ele funda o seu exército que retornaria e ganharia, não é, todo o espaço que ele havia perdido. Esse é o momento que Davi escreve esse salmo. A sua vida está em risco, ele não consegue dormir à noite, ele não consegue ter uma refeição em paz, ele não consegue ter a calma, né, de olhar, não é, para o céu e poder adorar a Deus no momento de tranquilidade. Não, a vida de Davi estava um verdadeiro inferno. E aí, irmãos, o que Davi faz nesse contexto todo? Ele faz um hino, ele faz um salmo, ele faz um momento de tragédia, um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de confiança e de declaração da confiança no seu Deus. E isso é algo importante para nós, porque, irmãos, quando a coisa aperta, quando o nosso calo, né, começa a apertar, quando a dificuldade vem, quando as pessoas começam a nos perseguir, quando você tem dificuldade na tua vida, uma das primeiras coisas que a gente faz é começar a murmurar e reclamar de Deus. A gente começa a perguntar onde é que Deus está, a gente começa a perguntar o que Deus está fazendo, a gente começa a reclamar, não é, que a nossa vida não é boa, a gente começa a reclamar que Deus se esqueceu da gente, a gente começa a murmurar e reclamar de tudo quanto é a situação que acontece conosco. Mas veja o que acontece com Davi. No momento de grande opressão, no momento de grande dificuldade, Davi tem condições de elevar ao Senhor a sua boca e dizer palavras de confiança. Olha, o que me pode fazer o homem? Deus é comigo. Esse Deus cuja palavra eu louvo, eu confio nesse Deus. Ele declara isso, irmão, num momento de grande dificuldade. E esse é um ensinamento para a igreja. Quando você tiver uma grande dificuldade, quando a luta for grande, evite que os seus lábios murmurem contra o Senhor. Evite que os seus lábios reclamem de Deus. Porque foi assim que Israel sofreu durante 40 anos no deserto, porque ele estava caminhando no deserto, a presença de Deus se manifestava durante o dia, não é? Com uma coluna de nuvem guiando o povo, e à noite com colunas de fogo. Deus se mostrava presente visivelmente, fazendo milagres diários na vida do povo, e o povo reclamava, e o povo murmurava, e o povo falava mal, e o povo queria voltar para o Egito, e o povo não sabia fazer outra coisa a não ser reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. E a vida do crente não é uma vida de lamentações e de reclamações. Se a situação está difícil, o crente não deve reclamar. Ele deve aproveitar aquele momento para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque no meio da adoração, no meio do louvor, no meio do reconhecimento da grandeza e do poder de Deus, o livramento virá, irmãos. A resposta de Deus virá, porque o nosso Deus não tarda, o nosso Deus não se atrasa, e no momento certo, Deus agirá a nosso favor. Davi tinha esta certeza no seu coração, que Deus agiria em seu favor, e por isso ele adorava o nome do Senhor. É interessante quando a Bíblia fala, irmãos, nos evangelhos, que Jesus, ele estava ceando com os seus discípulos, momentos antes de ele ser traído por Judas e ser levado ao Calvário. E a Bíblia diz, irmãos, que depois que eles participaram daquele momento, né, de oração, daquele momento angustiante, né, daquele momento junto com seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus cantou um hino. Ele cantou um hino, e a gente pensa, como é que Jesus poderia pensar em cantar um hino quando a sua morte estava batendo na porta da sua caminhada? Como é que alguém pode cantar no momento que ele sabe que daqui a algumas horas ele iria morrer?
Por que Jesus fez isso, irmãos? E eu creio que Jesus fez isso para nos mostrar que da boca do crente tem que sair adoração nos momentos bons, no momento de alegria, no momento do aniversário, no momento do livramento, no momento de uma cura, mas também tem que sair louvor no momento quando você está em dificuldade, quando as pessoas te perseguem, peguem no teu pé, quando a luta é grande, não é? Quando a enfermidade bate na porta, quando você tem a escassez de alguma coisa, você tem que adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom. E Ele está com você em todos os momentos. Eu olho para esse salmo e eu vejo um Davi oprimido, esmagado, não é, por Saul e seu exército, pelos filisteus de outro lado, mas um Davi que não perde a certeza de que Deus está com ele, e por isso ele glorifica a Deus, ele canta ao Senhor, e ele não deixa que os seus lábios murmurem. Irmãos, pior do que murmurar para Deus é murmurar para o irmão que está do lado. Tem gente que é assim também, não é? Se ele só murmurasse contra Deus, já era um erro, não é? De não reconhecer, não é? Que esse Deus, às vezes ele permite que você passe por momentos complicados, até como uma forma didática de você aprender a depender do Senhor e reconhecer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Tem gente que só aprende quando Deus tira. Quando Deus tira, ele aprende, não é, que Deus é o provedor, que aquilo que nós temos é Deus que dá, não é? E aí, aqueles que murmuram contra Deus já pecam porque não sabem, não é, que aquilo que tem, não é Deus que providencia. E aí, além daqueles que murmuram contra o Senhor, tem aqueles que murmuram para o irmão que está do lado. E aí o irmão está bem, está caminhando bem na igreja, está caminhando bem na casa do Senhor e com a comunhão com o Senhor. E vem alguém do seu lado só falando mal da vida, só falando mal da existência, só falando mal daquelas coisas que estão acontecendo, das dificuldades, das lutas, e que não consegue ver Deus na sua vida, e não consegue ver nada acontecendo, e aí você acaba contagiando a pessoa que está do seu lado com um pessimismo que a Bíblia nos mostra que não deve haver na vida do crente. Irmãos, podemos ter a roupa do corpo, ou pão e água para comer e beber, mas se o Senhor está conosco, devemos dar graças a Deus, porque Deus providencia a cada dia o que nós necessitamos. É por isso que quando alguém senta do nosso lado, a gente tem que glorificar e exaltar a Deus e abençoar a vida do irmão, não é? Com palavras que incentivem a sua confiança e a sua fé. Davi, ele escreve esse salmo e ele diz para aqueles que estão ouvindo o salmo: olha, o que me pode fazer o homem? Deus está comigo. Essa palavra cujo eu louvo, e esse Deus cujo eu louvo vai se manifestar na minha vida, e essa circunstância adversa vai passar. E isso fez com que Davi compusesse uma música, um salmo, para marcar aquele momento de perseguição. Saul está tentando me matar, os filisteus estão tentando me matar. Se eu corro para um lado, não é, a coisa aperta. Se eu corro para o outro, a coisa aperta também. Para o homem, talvez, não é, comum ou normal, ou um homem que não conhece a Deus, não é, isso o levaria ao desespero. Mas não Davi. Davi diz, não é, Deus está comigo. E essa certeza de que Deus estava com ele fez ele cantar. O que você faz quando a adversidade bate na tua porta? Você reclama ou você canta? Você reclama ou você agradece? Você murmura ou você louva? Essa é a diferença daquele que tem Deus, daquele que não tem. Porque esta é a realidade que vai fazer, irmãos,
a ação de Deus, não é? Trabalhar na nossa vida, permitindo que esses momentos, esses dias difíceis sejam abreviados e assim o Senhor promova livramento para você e para a sua casa. Amém? Então isso é algo interessante. Quando você abre o Salmo 56, antes de nós entrarmos nele, diz ali que esse salmo, não é? Ele é segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes. E aí um comentarista diz o seguinte, olha, Davi coloca essa melodia com esse nome, né, de pomba dos terebintos distantes, porque ele estava se sentindo assim, como uma pomba que não pode pousar no seu ninho, mas vai para um lugar distante, não é? E num lugar distante ele encontra paz e encontra tranquilidade. Essa era a realidade de Davi. E aí, irmãos, nesse momento eu queria destacar algumas coisas importantes, porque há um ditado que diz o seguinte, olha, só se joga pedra em árvore com frutos bons, não é isso? A árvore com fruto ruim ninguém quer, ninguém passa perto. Mas com frutos bons, a gente joga pedra, né, até para tentar derrubar o fruto, para comer, alguma coisa nesse sentido. E essa era a realidade de Davi. O que Davi fez para ser perseguido por Saul? Absolutamente nada. A perseguição de Saul para com Davi era resultado do ciúme doentio daquele rei. E nesse sentido, Davi estava sendo perseguido por manter a sua comunhão com Deus, a sua integridade e a sua vida conforme a palavra que Deus tinha mostrado para ele. Davi não tinha provocado as pessoas para que as pessoas pudessem persegui-lo. E isso acontece com o crente que quer ser fiel. Quando você caminha nos caminhos do Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a ler a Bíblia e praticar a palavra de Deus, irmãos, o inimigo se levanta contra você. Davi vai dizer aqui, não é, que o inimigo tenta feri-lo, que o inimigo durante todo o dia, não é, tenta de alguma forma chegar perto dele para matá-lo. Ele fala, né, que continuamente ele quer ferir. Ele fala que o inimigo, né, tenta ficar vigilante para olhar o que ele está fazendo, e baseado nesta percepção, o inimigo vira ao encontro de Davi. Então, na verdade, o que acontece? Aqueles que estão tentando matar Davi se levantam, não porque Davi provocou, mas porque ele estava vivendo a sua integridade. E aí eu pergunto para você, você já não passou por situações parecidas com essa? Você mantém a sua integridade, você é uma pessoa honesta, você é um pai de família, você é uma dona de casa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está vivendo em paz, e de repente vem um vizinho teu do nada e começa a reclamar de você, arranja motivos para falar mal de você, é o muro que está atrapalhando, é a planta que está estragando a vida ali de comunhão, né? Começa a falar de algo que você jamais imaginaria que poderia provocar alguém, não é? E aí você pensa, poxa, não dei motivos para isso acontecer, e a pessoa vem com 7 pedras contra mim. Já aconteceu isso no teu trabalho, de você estar ali tentando ser o melhor funcionário, você está se dedicando, você chega no teu horário, você faz a tua função, e alguém movido por ciúme, tenta colocar alguma intriga, tenta falar que você, né, fez as coisas que não deveriam fazer, que está tentando arranjar um dinheiro por fora, e aí você pensa, não é possível que isto aconteça. Eu estou vivendo aqui a minha vida de integridade e alguém está tentando me jogar, não é? Todas essas coisas contra a minha pessoa. Isso acontece, irmãos. Isso acontece na vida daquele que vive em integridade. E aí essa investida do inimigo, não é? Esse ataque violento do inimigo faz com que Davi sinta medo. Porque lá no versículo, não é? Lá no versículo de número 3, ele diz: em me vindo o temor, hei
de confiar em ti. Então, a perseguição era tão grande a Davi, não é? Ele não provocou isso, na sua integridade, não é? Saul vem, tenta matá-lo por um ciúme doentio e ele fica com medo. Uma reação natural do ser humano, né? De o temor vir. Mas ele diz: olha, em me vindo o temor, eu, não é? Hei de confiar em ti. E essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. O inimigo, ele avança, não é? Na nossa vida, tentando nos desestabilizar. E ele pode usar pessoas que você jamais imaginaria para tentar atingir a tua vida. Mas a verdade é, irmãos, que se isso acontecer, a nossa confiança tem que estar no Senhor. É Ele que nos livrará de toda difamação, de todo tipo de estratégia enganosa, ou como diz, não é, o outro salmo, Ele nos livrará do laço do passarinheiro, daquela armadilha que tentam contra nós. E essa era a certeza do Davi. Ele conseguia identificar claramente, se ele fosse para um lado, ali estava Saul. Se ele fosse para o outro, ali estava os filisteus. E ele, sem provocar aquilo, sabia que na sua integridade eles se levantavam para tentar destruí-lo. Viver uma vida de integridade gera oposição e o crente tem que estar preparado para isso. O que Jesus fez para ser levado à cruz? Pregou o amor, se aproximou daqueles que estavam necessitados, comeu com pecadores, ajudou prostitutas, curou cegos. Jesus fez tudo que alguém, né, pensa assim: olha, esse homem é um homem bom. O próprio Pilatos disse a respeito dele: não vejo mal algum neste homem. E por outro lado, mesmo este que foi detectado como aquele que não tinha nenhum motivo para estar ali, foi levado à cruz pelos seus algozes, não apenas judeus, como romanos, como outros que se levantaram contra aquele que pregava o amor. E quando nós pregamos o amor e vivemos a palavra de Deus, a oposição se levantará. Se você não recebe oposição, é porque alguma coisa está acontecendo. Porque o crente que é crente, que vive em integridade, procura buscar a palavra de Deus, ele sofre, irmãos, seja muito ou seja pouco, mas ele sofre a oposição daqueles que não têm Deus no coração. Se você não passou por isso ainda, um dia você passará. E a verdade é que da boca do crente não deve sair murmuração, mas deve sair a palavra que saiu da boca de Davi: olha, mesmo que venha o temor, porque o inimigo tenta me cercar, eu hei de confiar em ti. Eu hei de confiar em ti. O homem não poderá me fazer mal. Eu hei de confiar em ti. Tu estás comigo. E essa tem que ser a certeza do crente. Se esse é o momento que você está passando, se essa é a realidade que você está passando, então não permita que a sua boca murmure, mas permita que dos seus lábios saia o perfeito louvor, mesmo que se levantem contra você com calúnias, com difamações, tentando envolver você em maquinações. Você sabe da sua integridade, você sabe que diante de Deus e diante dos homens, você está vivendo conforme a palavra do Senhor, e se essa é a realidade, Deus o livrará de toda armadilha que o inimigo possa levantar contra você. Amém, queridos? Essa é a realidade que Davi mostra no Salmo 56. Agora vejam o seguinte, que o mesmo Davi que identifica os seus inimigos e diz: olha, eu estou sendo perseguido injustamente e aquilo que está acontecendo é resultado da minha integridade com Deus, é o Davi que recebe o conforto e o livramento do seu Deus. Os tempos eram difíceis, a vida estava ameaçada, mas Deus jamais abandonou Davi. Veja o que diz, irmãos, o verso de 8 ao verso de número 11, diz lá:
Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Vejam, irmãos, que no começo ele fala do consolo, do Deus que recolhe as lágrimas, do Deus que conta os passos. Cada passo que você dá nesta vida, Deus está contando, irmãos. Deus está controlando os teus passos. E no momento que você chora pela perseguição, no momento que você chora pela opressão, a Bíblia diz que Deus recolhe as suas lágrimas. Esse é o Deus que conforta. Esse é o Deus que no meio da dor está junto com você. É esse Deus que nós falamos hoje, quando estávamos com Gil Wagner lá no cemitério, e a gente sabe da dor dele por perder o seu pai, e a gente sabe que o mesmo momento que ele estava sentindo aquela dor, era o Deus que estava consolando, não apenas ele, mas a família dele. Porque no meio das dificuldades, irmãos, nós temos que lembrar que o nosso Deus é o Deus de toda consolação, como diz a palavra. Quando você orar a Deus no momento de dor, Deus recolhe as suas lágrimas, Deus ouve a tua oração, Ele conta os seus passos, e Ele vai dizer: eu sei o que está acontecendo com você. E não apenas sabe, mas Davi sabia que o Deus que conforta livraria ele também. Ele diz: olha, eu peço a ti e tu me livras, porque os meus inimigos baterão em retirada. Os meus inimigos que estão me oprimindo baterão em retirada. E ele diz: esse Deus cuja palavra eu louvo, não temerei. O que pode me fazer o homem? Davi sabia que o homem poderia tocar no seu corpo, mas existia alguém mais poderoso do que qualquer homem, que poderia poupá-lo de todo este sofrimento. E ele diz: nesse Deus eu confio. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É que no momento da dor, no momento da opressão, muitos se tornam cegos para as coisas que Deus tem feito, e acabam tentando, se agarrar naquilo que não dá segurança. Mas o crente não. Ele sabe que o seu Deus, além de confortá-lo, ele caminhará, para auxiliá-lo a sair daquela situação. O nosso Deus, irmão, jamais nos abandona. Ele caminha conosco, Ele mostra a saída, Ele é a porta, Ele é aquele, que nos tira de todo o ambiente de opressão, porque Ele é o Deus que liberta. E nesse sentido, nós devemos agradecer a Deus, porque se estamos aqui hoje, irmãos, nós estamos aqui hoje pela graça e pela misericórdia de Deus. Davi começa esse salmo, como ele começa o 57 também, dizendo: Deus tem misericórdia de mim. E no final do salmo, ele glorifica a Deus, ele diz: eu vou cumprir os meus votos, porque no momento que eu pedi, no momento que eu clamei, Deus me livrou. Então, se Deus me livrou e além de me livrar, me consolou, este livramento deve ser transformado em ação de graças. Olha o que diz os últimos versículos 12 e 13: os votos que eu fiz, eu os manterei, Os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na minha luz. Agora veja, irmãos, o salmo estava escrito quando Davi estava no meio dos seus inimigos, no meio dos filisteus. Ele ainda não havia nem recebido a bênção, mas já estava agradecendo a Deus pela bênção recebida. Olha só que coisa interessante, está no meio dos filisteus, se fingindo de louco, para não perder a vida, e estava agradecendo ao Senhor e prometendo ao Senhor que os seus votos Ele os cumpriria.
Esse é algo interessante para nós, porque muitas vezes, irmãos, até mesmo depois de recebermos as bênçãos, não glorificamos a Deus pelas bênçãos recebidas. Acabaram-se os cultos de ação de graças, acabaram-se os cultos de louvor a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantos cultos de ação de graças você já viu aí, irmãos? Antigamente, né, o pastor começava o culto, poderia ser um culto chamado normal, né, entre aspas, porque o culto a Deus é sempre especial, mas um culto, vamos imaginar, normal. E aí alguém chegava no pé do ouvido do pastor e falava: pastor, olha só, eu gostaria de oferecer esse culto a Deus por uma resposta de oração, então no momento o senhor poderia fazer uma oração? Amém, não é? E ali aquele culto, que já era um culto de louvor a Deus, se transformava num culto em ação de graças por aquela família, por aquela vida que recebeu uma bênção da parte do Senhor. Aonde estão os cultos de ação de graças, irmãos? Davi diz: os meus votos eu cumprirei, render-te-ei ação de graças, porque eu estava morto, praticamente saí das mãos de Saul, fui entregue nas mãos dos filisteus, e o Senhor me livrou das mãos desses dois inimigos, e por isso eu cumprirei os meus votos, porque tu me livraste da morte, me passaste da morte para a vida. Eu quero andar na tua presença, porque eu sei que estando na tua presença, o Senhor me guardará. Queridos, esse salmo é tremendo. E se você continuar lendo o 57, é a sequência do 56. Ele começa da mesma forma. Mas a verdade é que esse salmo, ele quer nos dizer e quer nos mostrar que Deus atendeu o clamor do seu salmista. E segundo, a gratidão é a retribuição adequada. Existem momentos na nossa vida que as lágrimas, elas saltam dos olhos. Talvez não seja nem por aquilo que está acontecendo com você, mas quem sabe com um ente querido seu, com alguém que você conhece. Esse é o momento, irmãos, de não reclamarmos, segurar a nossa língua, doutrinar a nossa língua para não reclamarmos, mas para glorificarmos, exaltarmos e louvarmos o nome do Senhor. E nesse momento onde a atmosfera de adoração está acontecendo, quando nós pedirmos a Deus o livramento, o Senhor intervirá. E quando Deus intervir e você vir a bondade de Deus na tua vida, não esqueça de agradecer a Deus pela bênção. Não esqueça de dar um culto em ação de graças ao Senhor. No Antigo Testamento, o que eles faziam? Pegavam umas pedras, faziam um altar de pedras para lembrar dos grandes feitos do Senhor. Quantas pedras você tem colocado no teu altar em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas? Quantas pedras você já colocou nesse altar pelas respostas de oração, pelos livramentos, pela misericórdia de Deus, pelo perdão dos seus pecados? Irmão, nossos altares deveriam estar cheios de pedras. E essa é o desejo do meu coração, que quando a gente sair daqui, a gente lembre que cada passo nosso está guardado pelo Senhor, cada lágrima recolhida, cada oração ouvida, porque o povo de Deus recebe do Senhor o seu favor, não apenas num dia, mas durante todos os dias da sua vida. Você crê nisso, amém? Você crê nisto? O povo de Deus recebe o favor de Deus, não apenas um ou outro dia, mas todos os dias da sua vida. E isso deve trazer para nós um coração agradecido. Amém, queridos? Eu quero concluir esse momento fazendo uma oração, e uma oração pedindo ao Senhor que ouça o seu clamor. E se porventura, irmãos, há necessidade de livramento nesta noite, de libertação, nós vamos orar para que o Senhor liberte. Liberte da opressão de Satanás. Liberte das artimanhas, das armadilhas.
Que o Senhor liberte, não é, das intrigas, das difamações. Que o Senhor liberte, não é, de tudo aquilo que tem se levantado contra a tua integridade. Porque se você é íntegro, possivelmente o ataque do inimigo tem atingido você, seja no seu trabalho, na tua casa, ou até mesmo, não é, quando você está sozinho, mas que o inimigo usa circunstâncias para tentar derrubá-lo. Nós vamos orar por você e vamos orar também, não é, por aqueles que pediram oração pela internet. A irmã Marta Magalhães e o Santiago, que operou hoje e passa bem, não é? O Santiago é um jovem que se machucou no futebol que o pessoal da nossa igreja está promovendo, e nós vamos agradecer a Deus pela recuperação dele e vamos orar pela tua vida. Você pode fechar os teus olhos agora nesse momento? Sim, irmã. Tá bom. Qual é o nome dela? Márcia. Ok. Vamos orar, irmãos. Ó Deus amado, nós louvamos o teu nome porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque cada passo nosso é contado, Senhor. Nós te agradecemos porque as nossas lágrimas são recolhidas e nossas orações são ouvidas. É a tua palavra que diz isso, Senhor. E por isso eu glorifico o teu nome, porque sabemos que tu estás conosco. Amém. Ó Deus amado, eu quero entregar em tuas mãos a vida dos meus irmãos que se encontram aqui neste lugar, a vida daqueles que estão pedindo pela internet, a vida de Márcia, Senhor Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu atentes, Senhor Deus, para esses momentos de perseguição, de opressão, de difamação do teu povo, Senhor Deus. Esse povo que mantém a sua integridade, a sua santidade, e tem sido atacado por pessoas que se levantam, circunstâncias que se levantam, tentando, Senhor, desestabilizar a nossa caminhada. Eu quero clamar, Senhor, para que haja libertação neste lugar. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. O Senhor nos ensinou a orar assim, Senhor Deus, e nós pedimos em nome de Jesus que nenhum mal sobrevenha a tua igreja, porque cremos, Senhor Deus, que essas ciladas do inimigo serão destruídas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, levanta sobre nós, ó Senhor Deus, um bálsamo consolador, porque a tua palavra nos ensina, Senhor Deus, tu és aquele que nos consola, o Deus de toda consolação. E nós pedimos pelas famílias enlutadas, pela família do Gil Wagner, pela família da Sara, por aqueles, Senhor Deus, que por algum momento estão tendo perdas, sejam elas de pessoas da família, sejam de situações, Senhor Deus, que não esperavam, mas o que nós pedimos, Pai, é que tu sejas a sua força, que o Senhor seja o seu consolador, que o Senhor seja aquele que de fato, como diz a tua palavra, recolhe as nossas lágrimas. Eu quero, Senhor Deus, exaltar o teu nome, eu quero glorificar o teu nome. Nós queremos, Senhor, levantar ação de graças ao Senhor, porque se estamos aqui hoje é porque o Senhor caminha conosco. Se estamos vivos, se temos o nosso emprego, se temos uma família, se temos uma igreja, é pela tua bondade e misericórdia sendo derramada sobre a nossa vida. Por isso aceita o nosso louvor, Senhor Deus, aceita a nossa adoração. Nós oramos e te agradecemos. Longe de nós a murmuração. Fecha a nossa boca contra a reclamação, Senhor. Abre os nossos lábios e a nossa boca manifestará os teus louvores. Amém. Nós oramos e te agradecemos em
nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.